Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, falar sobre planejamento urbano e inteligente, e esse inteligente tem um duplo efeito aí, é inteligente mesmo no sentido de sermos inteligentes, capazes de pensarmos quais as melhores decisões a gente pode tomar para termos melhor qualidade de vida nas nossas cidades. Então, isso é ser inteligente enquanto profissional, enquanto líder, enquanto comunidade, enquanto empresário, enquanto universidade, instituição pública, privada que seja, tá? E planejamento inteligente, fazendo alusão também à questão da cidade inteligente, porque a gente não podia deixar de falar de tecnologia, por mais que já tenha sido batido e falado aqui bastante, né? Mas não tem como falar de planejamento de cidade hoje sem agregar os conceitos e as aplicações tecnológicas, né, a esse planejamento, a essa construção, reconstrução das nossas cidades, tá? Para que possamos torná-las resilientes, porque esse é um caminho natural, né? Aliás, para a vida, sermos resilientes, né? Precisamos estar preparados para todos os fenômenos que acontecem, nos acometem na vida enquanto pessoas, né? Enquanto cidade, que é esse organismo formado por pessoas, não poderia ser diferente. A gente tem que estar preparado, seja para aquilo que a gente deseja, seja para aquilo que a gente não imagina, nem deseja, mas que fatalmente pode acontecer e a gente vai precisar responder a tudo isso que vem, né? Seja desejado ou não. Bom, então, já puxando a brasa aqui para a sardinha, né? É de que as cidades são a pauta, né? A cidade hoje, como diz o colega e amigo arquiteto Carlos Leite, no livro dele chamado Cidades Sustentáveis e Cidades Inteligentes, a cidade é a pauta maior num planeta cada vez mais urbano. E aí ele faz essa brincadeira de dizer que o século XIX foi dos impérios, século XX das nações e o século XXI é o século das cidades. Porque a partir de agora, na verdade, agora quando teve o Habitat 3 da ONU em 2016, que é esse grande encontro que acontece de 20 em 20 anos para se discutir globalmente o desenvolvimento e os rumos que as cidades, que os territórios urbanos estão tomando no planeta, passamos a ser, a maior parte da população do planeta, habitantes de cidades. Então, a gente virou esse jogo, né? Até os anos da década de 90, 1996, por ali, início dos anos 2000, ainda não éramos a maior parte da população vivendo nas cidades. A maior parte da população do planeta ainda vivia nas zonas rurais, nas zonas, né, não consideradas urbanas, né? E hoje já somos mais da metade da população do planeta vivendo em cidades. Então, as cidades é isso, é esse artefato, são o maior artefato, como diz Carlos Leite, já criado pelo homem, sempre foram objetos de desejo, desafios, oportunidades e sonhos. Eu acho que todo mundo concorda com esse conceito, porque a nossa vida, tudo que a gente discute, tudo que a gente evolui e constrói, né, isso está sendo feito nesse palco, nesse território que são as nossas cidades, né? E a tendência é cada vez mais termos cidades, cidades crescerem, né? Cidades se desenvolverem, ampliarem de espaço, de população, de tamanho, por mais que umas diminuam em população, mas outras vão crescer. Cada vez mais pessoas no mundo nascem, né? Cada vez mais a população no mundo cresce e a necessidade de intervir na natureza, como já foi falado aqui, nos espaços, em construir os espaços, isso é uma realidade implacável, né? Agora, como vamos ter a capacidade de lidar de forma equilibrada, inteligente, sustentável com tudo isso, né? Que é a grande questão, né? Porque não dá para seguir os rumos que a gente está seguindo até então. E aí, diante de toda essa discussão, que já é fato, de que a maior parte da população hoje no mundo já vive em cidades, as expectativas, os indicadores aí é de que 2050, ou seja, daqui a menos de 30 anos já seremos a população que temos hoje no mundo. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes, em cerca disso, em torno disso. Daqui a menos de 30 anos, 8 bilhões serão somente moradores das cidades. Então, imagina o tamanho dos desafios que nós teremos a partir de então, né? Já estamos tendo, mas o tamanho dos desafios para a gente lidar com questões de moradia, de saneamento, questões de segurança alimentar, de infraestrutura, de emprego, né? De condição de sobrevivência nesses territórios de uma maneira geral, os desafios de lidar com os recursos hídricos, como a gente já está vendo aí
a realidade implacável, né, com que os recursos naturais, como o manejo desses recursos da forma e das técnicas e através dos métodos como a gente vem fazendo, as consequências que já estamos vivenciando, né? Então não temos dúvida nenhuma de que existe uma necessidade de mudança radical, como já está sendo batido esse martelo aqui, de quebra de paradigma, de mudança mesmo, de comportamento, de forma de governar, de forma de interagir socialmente, de se relacionar, de ter capacidade da população cada vez mais participar dos processos decisórios, da construção dos seus territórios, das suas cidades. Então, assim, é geral o cenário que a gente precisa estar, de mudança que a gente precisa provocar para que tenhamos realmente cidades mais resilientes, cidades mais prazerosas, que nos deem melhor condição de vida. Isso requer mudança de comportamento, porque as decisões que tomamos hoje é a que vai afetar toda a construção da nossa vida, das futuras gerações e dos territórios para o futuro. Então, isso é imediato. Aqui alguns números, só para a gente poder refletir bastante essa questão das cidades hoje, né? Que são dados básicos, né, mas que representam muito como as cidades vêm crescendo, como a população das cidades também vem consumindo recursos e necessitam cada vez mais intervir no território. Como eu falei, em 2016, a população mundial já ultrapassou os 50% vivendo nas cidades, já toma em torno de 55%. 2/3 de todo o consumo de energia do planeta ocorrem dentro dos ambientes urbanos, são dentro das cidades. 75% de todo o resíduo que nós geramos enquanto população no mundo são gerados nas cidades. De toda a economia global que é produzida, todas as riquezas produzidas, né, dinheiro, produto, 80% de todo o PIB global vem dos territórios das cidades. E no Brasil, aí para fazer um recorte, nós temos, ainda que nesse cenário todo de tendência urbana, 25% da população nossa é pobre, né? E 85% de toda a população do Brasil já vive em cidade. Então, assim, o Brasil já é uma população hoje praticamente urbana, né? Muito pouco rural. Se a gente for olhar para trás, década de 70, que foi outro dia, né? Muitos já eram nascidos aqui, a população predominante no Brasil ainda era rural. Né? E nós já estamos falando aí de dados agora recentes, 85% da população nossa já está vivendo nas cidades. Aqui, só para a gente fazer um recorte, muito rápido, até porque eu fiquei como última palestrante, eu não quero ficar cansando demais vocês aqui. Eu acho que o objetivo do debate é a gente lançar as ideias aí, voltar para casa e ir para os lugares aí com a cabeça martelando aí de reflexões e de pensamentos acerca das coisas que a gente vai ouvindo e vai se informando, tá? O processo de urbanização das nossas cidades, vamos falar aqui agora do Brasil, tá? É muito recente. O processo de construção, urbanização, infraestrutura das nossas cidades é muito recente. Se a gente for parar para pensar e refletir sobre a história de toda a política urbana no Brasil, a gente vai ver que o movimento de política urbana no nosso país começou na década de 60, outro dia. Tá? 60 anos atrás. Então, assim, lá nos anos 60, quando se começou todo aquele movimento de infraestruturar os territórios urbanos com obras grandiosas, remoções de comunidades, porque precisava construir viaduto, avenida, né? Isso a gente viu muito acontecer, muitos bairros se transformarem, que eram eminentemente rurais, ainda pouco saneados. Todo esse movimento em muitas cidades do Brasil foram começar a acontecer na década de 60. Inclusive o movimento de reforma urbana, que foi um movimento nacional pela luta do direito à cidade. Começou lá. Espera aí, a população está aqui, está vivendo, não está sendo consultada, não está sendo ouvida, né? Está sendo beneficiada porque as transformações e os investimentos são positivos para alguns, mas outros, em contrapartida, sofrem, né? Aliás, o debate sobre a cidade, tudo que acontece, a cidade ela é naturalmente, que eu quero dizer, um palco de conflitos, né? Nunca vai ter um consenso.
Eu sempre falo isso. A gente, quando faz o planejamento de uma cidade, quando a gente discute projetos de intervenção dentro de uma comunidade, obras estruturantes, a gente precisa firmar pactos, né? Porque sempre alguém vai sair perdendo. É aquela história. Não adianta fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, a gente precisa formar pactos, porque é muito difícil, não há consenso, sempre alguém vai ter que abrir mão ou do seu direito individual para beneficiar a coletividade, né? Então, é um jogo que a gente busca equilibrar forças e interesses aí bem delicado, né? Mas que não tem outro caminho. A gente precisa, através do diálogo, da conversa, da discussão, do debate, fazer isso, não tem outra forma, tá? Mas nós só despertamos isso na década de 60 para cá, é isso que eu quero mostrar. E a gente pouco, na verdade, evoluiu em termos de organização social, de consciência social, de que a população precisa estar envolvida nesses debates e nessas discussões do que é melhor para a sua cidade, do que é melhor para o seu bairro. Então, isso começou ali. E aí, na década de 70, já tivemos efeitos e reflexos de todo o debate que se começou ali, que foi na formação do primeiro Conselho de Desenvolvimento Urbano do país, ou seja, a gestão pública começou, peraí, a gente precisa pensar a questão do desenvolvimento das cidades, com todas essas obras e investimentos acontecendo, mas de uma forma a regular tudo isso. Não dá para chegar na tora, como a gente diz aqui, e meter o trator e sair fazendo. Tem que ter a regra estabelecida para se fazer isso, a regra do jogo precisa estar posta, estar clara, para que todos os atores que produzem, reproduzem as cidades, entendam como é que isso vai ser feito. Então, isso foi liderado e tudo isso aconteceu ali na década de 70, os anos 80, inclusive na década de 70, só para fazer um registro, que é de conhecimento de muitos, fruto de todo esse movimento aí, nós temos a Lei 6766 de 79, que é a lei do parcelamento do solo urbano, né, que até hoje está vigente. Muitos municípios, inclusive, nem precisaram regulamentar suas leis municipais de parcelamento do solo, porque estão usando até hoje a regra da lei federal, né? Então, assim, todo esse movimento de como regular a questão da intervenção no solo para fins urbanos aconteceu muito recentemente, tá? E os marcos regulatórios ali estabelecidos valem até hoje. Anos 80 foi um ano de discussão da nova Constituição Federal, naquele momento, que é a nossa atual Constituição Federal. E ali, pela primeira vez na Constituição do Brasil, né, na nossa Carta Magna, entrou um capítulo dedicado à política de desenvolvimento urbano no nosso país. Então, é muito recente. Eu nasci na década de 80, então eu estava nascendo junto com a política de desenvolvimento urbano do país, há 40 anos atrás. Então, é tudo muito novo para mostrar para vocês que na década de 90, ficou ruim, né? Muito escuro aqui para ler, mas enfim, na década de 90, porque aí eu dividi 60, 70, 80, 90 e os anos 2000, 2001 ali, com o Estatuto da Cidade, levou-se quase 11 anos desde que a Constituição da República criou a política de desenvolvimento urbano para o país, e só em 2001 é que foi através do Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257/2001, que muitos já devem ter ouvido falar, é que se regulamentou os capítulos da política urbana prevista na Constituição. Então, definindo, inclusive, a figura do plano diretor, que eu vou falar aqui um pouquinho, que é o principal instrumento de toda a cidade, toda e qualquer cidade. Ele não é obrigado para todas as cidades, mas ele é o principal instrumento de toda e qualquer cidade para dirigir, orientar, conduzir o processo de desenvolvimento urbano local, municipal, né? É o plano diretor. Então, isso é tudo muito recente. E é através do plano diretor que a gente vai, de fato, enquanto um instrumento de planejamento municipal, cuidar do planejamento urbano, do planejamento territorial. Então, o planejamento em geral, como o professor José Afonso da Silva, autor do Direito Urbanístico Brasileiro, fala, ele é um processo técnico, instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos. E o plano, que é o instrumento, né, é o meio pelo qual todo esse processo de planejamento ele vai se operacionalizar, ele vai acontecer.
Então, eu estou trazendo a questão do conceito de planejamento, de plano, porque o objetivo do debate é falar sobre cidades resilientes. Imagine, se a gente não tem a capacidade de planejar, que é prever, como é que a gente vai ter a capacidade de responder a todo e qualquer fenômeno que vinha acontecer? Então, o primeiro passo é, de fato, e eu faço essa militância mesmo, com muito sangue no olho, sabe, de que a gente precisa resgatar o planejamento das nossas cidades. O planejamento das nossas cidades está sendo deixado de lado cada vez mais. O termo planejamento está sendo deixado de lado e o fazejamento, que eu inventei esse termo, é o que vem dando lugar ao planejamento, né? Vamos fazendo, e aí vamos apagando incêndio, vamos resolvendo na hora que o problema aparecer, a gente faz de qualquer jeito. Então, a grande questão é como teremos cidades resilientes, como seremos capazes de enfrentar todo e qualquer desafio que apareça, todo e qualquer fenômeno indesejado que apareça, né? Se a gente não teve capacidade de se planejar sequer para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente quer que realmente aconteça, né? Então, a gente precisa ter isso em mente e retomar essa questão do planejamento como uma atividade técnica, instrumentada, bem feita, com participação social, né, com todos os métodos aí que já estão colocados nas prateleiras aí, que a gente tem muitos bons cases e exemplos para poder fazer, e não como uma mera burocracia, né? Está aqui de forma muito sucinta, lembrar que o plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do município, e lá vão estar definidos princípios, objetivos, diretrizes e estratégias relacionadas a simplesmente todas as áreas da cidade. A cidade ela é um sistema formado de subsistemas, é uma grande engrenagem, né? Como a gente pensa aquelas engrenagens ali do relógio, se você tem uma pecinha ali que trava, que para, compromete todo o sistema, toda a engrenagem, né? Então, assim é a cidade. O plano diretor, que é esse principal instrumento, ele vai trazer objetivos, diretrizes e estratégia para a definição de política de meio ambiente, para a política de mobilidade urbana, para a política de equipamentos públicos, de saúde, de educação, né? De cultura, política para desenvolvimento econômico, política para a organização e desenvolvimento institucional, para o desenvolvimento social. Quer dizer, o plano diretor, diferente do que muita gente pensa, ele não é um plano urbanístico. Tá? Ele é um instrumento e é o principal instrumento de planejamento de uma cidade. Depois da lei orgânica do município, tinha que ser, deve ser o plano diretor. Tá? E, a partir do plano diretor, decorrem-se, desdobram-se todas as políticas setoriais de uma cidade. Então, como é que você vai fazer planejamento de transporte e mobilidade se você não tem uma política de desenvolvimento urbano revisada, atualizada dentro do seu município? Como você vai definir o que é corredor prioritário para o transporte de massa? Ou se você não tem o plano da cidade ali, com todos os seus sistemas integrados, com todo esse território muito bem definido e claro de quais são as estratégias para esse desenvolvimento que se quer que aconteça, se ele não estiver estabelecido, fica difícil a gente avançar setorialmente de forma desintegrada da política maior, que é a política de desenvolvimento urbano. A ordenação do solo municipal ela é o aspecto fundamental do plano diretor. É no plano que vai se realizar a função urbanística que é essencial aos municípios, que é o planejamento territorial, que é o planejamento urbanístico municipal. Porque está lá no artigo 30 da Constituição, que compete aos municípios, né, quando a Constituição Federal definiu competência dos entes federados, né, União, Estados e municípios, compete ao município legislar, ordenar sobre a questão do uso do solo, do ordenamento territorial. Então, essa é uma competência do município. Não compete ao Estado nem à União definir como que aquele uso do solo naquela cidade ali ele vai se estruturar, como que a cidade se estrutura do ponto de vista de uso e ocupação do solo. Então, esse planejamento urbanístico municipal, ele é uma atribuição do ente município, né, das prefeituras, junto com suas câmaras de vereadores. E para que tudo isso? Para transformar a organização do solo no sentido da melhoria da qualidade de vida da população local. Aliás, a gente planeja a cidade com esse objetivo, não tem outro.
é melhorar a qualidade de vida, termos cidades boas de se viver. E, obviamente, que o conteúdo do plano diretor depende de cada realidade a ser transformada e dos objetivos que a desejada transformação exige, né? Foi até falado aqui a questão de você ter softwares, de você ter desenvolver aplicativos, né, de geotecnologia que você vai poder pegar e copiar para outras cidades, que existe a dificuldade de se fazer isso, claro, porque cada realidade é uma realidade, cada lugar tem um problema, tem a sua complexidade, né? Tem a sua cultura própria. Então, com o plano diretor não é diferente, tá? Não existe fórmula e receita de bolo para fazer plano diretor. Porque o ponto principal de partida para a elaboração de um plano diretor é conhecer a realidade local. A partir de um bom diagnóstico e um bom prognóstico dessa realidade é que a gente vai definir os rumos para onde que a cidade deve crescer. E ouvindo, sobretudo, a população, que é quem mora, quem vive a cidade, né? Senão não adianta, a gente vai fazer plano diretor, na verdade, como é que eu posso dizer, uma carta de boas intenções, né? Mas que na prática não vai construir a cidade que é desejada por todos. E uma cidade inteligente, afinal, o que é que ela é, né? Já foi falado aqui, eu vou reiterar, são vários os conceitos, eu acho que não adianta a gente ficar aqui tentando rotular e fechar um conceito sobre o que é cidade inteligente, até porque esse é um conceito que tem evoluído ao longo aí dos últimos 30 anos. Mas só para dar uma pincelada, nasceu lá o termo cidade inteligente, ou Smart City, com a turma das TIs, né, da tecnologia de informação, muito mais ligada a você ter soluções tecnológicas de informação e comunicação para aplicar ali nos sistemas urbanos, né? E isso vem sendo difundido, isso vem sendo cada vez mais através da popularização das tecnologias, né? Imagina o smartwatch hoje, né? A gente tem tudo num relógio desse, né? Que não só a função de mostrar a hora. Hoje a gente paga a conta, a gente tem agenda, a gente tem, enfim, né? Todas essas facilidades que a internet das coisas, né? Nos permite ter junto com os dispositivos físicos, né? Então, no ambiente da cidade, que é um ambiente físico aí prontinho para receber tecnologia, não vai ser diferente, tá? Mas o que a gente precisa estar alerta e atento é essas soluções tecnológicas todas estão vindo para resolver os reais problemas das nossas cidades, os problemas concretos, né? Nós temos cidades que cresceram e se desenvolveram, nossas cidades cheias de problemas de origem, a ausência do planejamento, a construção dos espaços de forma desordenada, de forma que não foi planejada, e, naturalmente, o funcionamento disso não se dá de uma forma excelente, boa, da forma como a gente gostaria, né? Então, imagine que a infraestrutura e o plano de fundo disso, né, vai estar recebendo a tecnologia. Então, vamos tomar cuidado para a tecnologia não vir também para estar ratificando, reinteirando os problemas, né? Ela vem para resolver ali a questão, como foi também pincelado aqui, de você ter um semáforo inteligente que, né, vai estar ali coordenado e tal, tá bom, mas a passagem do pedestre continua alocada ali num lugar que não é segura, que não está bacana. O ponto de parada do ônibus do mesmo jeito, porque não teve planejamento, se improvisou, se colocou. O semáforo está ali todo inteligente, mas ele foi colocado num lugar que não é estratégico, não foi inteligente a tomada de decisão de colocação daquele semáforo ali. E por ali vai, com as N aplicações tecnológicas que estão surgindo nessa tentativa de entregar tecnologia, mas não necessariamente resolver o problema das nossas cidades, né? Então, é isso aí que a gente precisa estar atento. Mas, como mexeu com a cidade, então não tem como não mexer com a questão dos conceitos. E a parte boa de toda essa provocação sobre cidade inteligente, aplicar internet das coisas nos dispositivos móveis, né? Na infraestrutura urbana das nossas cidades, tem feito com que a gente reflita mais sobre esse conceito do que é ter uma cidade inteligente, né? E aí eu só queria trazer rapidamente alguns conceitos que por aí afora,
do Brasil, né, já estão trabalhando, que nos alegra muito, que vai para além do olhar meramente de aplicar tecnologia e soluções de software, de hardware para as cidades, tá? Que é, por exemplo, dessa turma aqui que fala que uma cidade inteligente seria uma cidade com um bom desempenho, de maneira prospectiva, em economia, em pessoas, governança, mobilidade, ambiente e vida, construída com a base na combinação inteligente de doações e atividades de cidadãos proativos, independentes e conscientes. Né? Ele coloca o conceito aí de uma cidade de bom desempenho de maneira prospectiva, no sentido de já ter a capacidade de enxergar lá adiante o futuro, né? O que pode acontecer. Então, é muito interessante, vejam que vai bem além só do mero conceito de aplicar soluções tecnológicas. Já esse outro fala de uma cidade que conecta a infraestrutura física, a infraestrutura de TI, a infraestrutura social e a infraestrutura de negócios, ou seja, a infraestrutura produtiva, para alavancar a inteligência coletiva da cidade. Então, uma cidade inteligente, dentro desse conceito, abarca tudo: as pessoas, os negócios, que são as atividades econômicas, a infraestrutura física, que é a cidade construída do jeito como ela é, do jeito como ela existe, mas aplicada a ela ali toda uma infraestrutura de tecnologia de informação também. Esse outro aqui, de que uma cidade inteligente é uma cidade que combina as tecnologias de inovação e comunicação, a Web 2.0, com outros esforços organizacionais de design e planejamento para desmaterializar e acelerar processos burocráticos e ajudar a identificar soluções novas e inovadoras para a complexidade da gestão da cidade, a fim de melhorar a sustentabilidade e habitabilidade. Eu gosto muito desse conceito, porque ele traz o olhar de que uma cidade inteligente precisa ser uma cidade que preste um bom serviço aos seus cidadãos. Ele vai mais na pegada da gestão pública, da gestão da cidade, e que é preciso desmaterializar determinados serviços, né? Torná-los menos burocráticos. E, graças a Deus, isso já começou a acontecer por força da pandemia, né? Infelizmente, mas felizmente já está acontecendo, que a gente finalmente está se livrando de papel, né, para substituir por o formato digital, né? E com isso a gente acelera a desburocratizar as exigências todas de você ter que estar presencialmente buscando um serviço, hoje através dos apps, dos apps e desses formulários hoje eletrônicos, assinaturas digitais, a gente já consegue ter aí um empurrãozinho muito interessante para termos cidades inteligentes e eficientes. Esse outro conceito aqui fala sobre o uso de tecnologias de computação inteligente para tornar os componentes e serviços críticos de infraestrutura de uma cidade, que inclui o que é que ele chama de componente crítico: administração, educação, saúde, segurança pública, imóveis, transporte e serviços públicos, mais inteligentes, interconectados e eficientes. Ou seja, uma cidade inteligente é capaz de integrar as políticas públicas de verdade, né? É capaz de você enxergar e trabalhar a política de saúde, articular a política de saneamento, articular a política de transporte e mobilidade, né? E por aí vai. Então, a cidade enquanto sistema devidamente conectado por força das tecnologias, que agora a gente não tem mais desculpa para dar, né? E esse é o conceito que a gente vem trabalhando no Brasil, que é um conceito muito bacana. Falaram aqui mais cedo sobre o GIZ, né, que é aquela cooperação alemã. Foi ela que trabalhou em 2021, aí, um pouco antes. O conceito de cidades inteligentes, foram vários fóruns em debates. Eu participei aqui em Salvador também de um deles. E chegaram nesse instrumento que eles chamam da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. É muito interessante, está na internet, quem tiver curiosidade depois de pesquisar, tá? E o conceito é bem completo do que a gente aqui no Brasil, através de todo esse trabalho que foi construído, conceituar o que seria a cidade inteligente. É essa que combina o desenvolvimento sustentável e todo esse fenômeno de transformação digital e inédita que o mundo vem passando, e a gente está dentro desse mundo, não seria diferente aqui no Brasil.
Então, dentro desse conceito das cidades inteligentes escritas na Carta Brasileira, é que são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis em seu aspecto econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, ao planejamento aí, inovadora, inclusiva, em rede, né? Promovem o letramento digital, porque nem todo mundo também tem educação e cultura para trabalhar com as tecnologias e com o mundo digital. A governança, a gestão colaborativa e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. É um conceito bem completo do que é cidade inteligente aqui para a gente trabalhar no Brasil. E dentro da perspectiva do que a gente chama de transformação digital, é conceituado da seguinte forma, que essa transformação digital é o fenômeno histórico de mudança cultural provocada pelo uso disseminado das tecnologias de informação e comunicação nas práticas sociais, ambientais, políticas e econômicas. A transformação digital, ela provoca uma grande mudança cultural, inédita, rápida e de difícil entender na sua totalidade. É o que nós estamos, na verdade, passando e sofrendo. Na verdade, a gente está tentando assimilar ainda tudo isso que está acontecendo em termos de transformação digital. Tudo isso que está acontecendo afeta mentalidades, afeta comportamentos nas organizações, no governo, nas empresas, na sociedade de forma geral. Então, na cidade, as cidades vão ser afetadas por tudo isso. Então, defende-se que essa transformação digital seja sustentável, ou seja, de que ela deve ser realizada de forma adequada e com respeito às características socioculturais, econômicas, urbanas, ambientais, político-institucionais específicas de cada território. E também deve conservar os recursos naturais e preservar as condições de saúde das pessoas. Então, vejam que é um conceito de transformação digital bem completo, bem assertivo, eu diria, bem atual, né, diante do que temos vivenciado. E já o desenvolvimento urbano sustentável, que é a outra perna, é o processo de ocupação urbana orientada para o bem comum e para a redução de desigualdades. Esse processo equilibra as necessidades sociais, dinamiza a cultura, valoriza e fortalece identidades. Usa os recursos naturais, tecnológicos, urbanos e financeiros de forma responsável, promove o desenvolvimento econômico local, impulsiona a criação de oportunidades na diversidade. Isso é muito interessante, reconhecer que a diversidade é que impulsiona as transformações e cria ambientes de oportunidade nas nossas cidades. Então, impulsiona a inclusão social, produtiva, espacial de todas as pessoas, de gerações presentes e futuras, promove a distribuição equitativa de infraestrutura, espaços públicos, bens e serviços urbanos, promove o adequado ordenamento do uso e ocupação do solo em diferentes contextos e escalas territoriais e respeita pactos sociopolíticos estabelecidos em arenas democráticas de governança colaborativa. Porque não vamos esquecer, cada cidade é uma cidade, cada lugar tem a sua identidade, tem a sua cultura, tem a sua querência, a sua vontade, né, das pessoas que vivem ali. Então, é preciso ser respeitado também quando se fala esses debates em arenas democráticas, porque cada cidade tem a liberdade de se planejar, de se organizar da forma como melhor for definida, como melhor interessar, né? E não quer dizer porque um é de um jeito, outro é de outro, dentro do mesmo estado, que um é melhor, outro é pior, não é. Muito pelo contrário, é preciso se respeitar isso, porque isso faz parte, né, da construção dos nossos espaços e da definição das nossas identidades. E como tornar nossas cidades inteligentes, então, para serem resilientes? Aqui, para fechar aqui toda essa provocação e raciocínio, né, é dizer o seguinte,
que a gente precisa atuar no planejamento e na gestão urbana. De fato, não é dizer que vai atuar, é planejar as cidades de fato, trabalhar a gestão urbana com todo esse aparato tecnológico que hoje a gente tem aí, que ainda pode vir a ser criado diante das reais necessidades que a gente tem. Né? Teve uma fala aqui, se eu não me engano, foi da Andréia, quando ela fez a fala dela aqui, que falou da saúde, né? Estamos acostumados a ofertar para a população, o governo, apenas o que já existe ali na prateleira, o que já tem. E não necessariamente que deveria ser o necessário ouvir o que a comunidade pede e necessita, porque as necessidades, elas também modificam conforme o tempo, conforme as circunstâncias. Né? Então, a gente precisa também se adaptar nessa questão da oferta desses serviços. Então, fazer gestão urbana de verdade, focando na governança, focando na formação cidadã e profissional, para fazer política pública com o uso dessas tecnologias todas como ferramenta de inovação, solução para a superação dos problemas urbanos. Né? E reunir, que essa não é a parte não menos importante, reunir líderes inteligentes. Quando fala líder inteligente, não é só o político, não é só o gestor público. Né? É o líder comunitário, é uma comunidade, são pessoas que estão ali, são professores, são acadêmicos, são empresários, são estudantes, é o cidadão. Né? Precisamos reunir pessoas, líderes inteligentes, tá? Capazes de olhar as ações e políticas públicas de forma integrada, de forma sistematizada, de forma criativa, de forma a, de fato, entregarmos o que é possível e o que é bacana e o que é bom para aquela sociedade ali diante do planejamento e organização das nossas cidades. Então, é fundamental planejar, é fundamental fazer gestão de forma integrada, sistêmica, é fundamental despertar consciência nas pessoas, né? É fundamental reconhecermos e identificarmos lideranças, né? Para termos cidades aí que se transformam, que se reconstroem a todo tempo. As cidades são organismos dinâmicos. Né? Planejar a cidade não é desenhar num papel, não é trabalhar com a realidade estática. Enquanto a gente está aqui planejando a cidade está acontecendo. É trocar o pneu do carro com o carro andando, como eu gosto de falar. Né? Então, a gente precisa ter essa capacidade e desenvolver a resiliência na medida em que a gente também consiga diagnosticar e reconhecer muito bem a nossa realidade para que a gente possa ter os instrumentos corretos ali em mãos e saber usar os instrumentos que a gente tem em mãos no momento certo. Tá bom? Obrigada, aí estão os meus contatos e fico à disposição aí. Comunidade da Geoinformação. Foi de propósito. A comunidade da Geoinformação do Estado da Bahia agradece a Juliana Paz por essa palestra e vamos abrir o espaço para perguntas, que eu acredito que sejam muitas, para maiores esclarecimentos por parte do público. Rosalvo Júnior, da SEMA. Boa tarde, Juliana. Eu sou da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, sou do quadro efetivo e vim para a Bahia, passei no concurso porque antes tinha vindo para a Bahia para ser o coordenador técnico do ZE do Estado da Bahia. Teve o concurso, passei e gostei muito da Bahia e estou aqui há 13 anos. Antes, trabalhei no gerenciamento costeiro e continuo trabalhando no gerenciamento costeiro do Estado da Bahia e no programa da transição socioambiental, ecológica e econômica. Feita essa introdução, eu quero falar das cidades resilientes na zona costeira e marinha. E quero dizer que a zona costeira e marinha da Bahia tem 53 municípios da zona costeira, juntos possuem 55% do PIB do Estado, 35% da população, porque a gente tem uma população
rural muito grande e a maior do país em termos percentuais também. E, além dos instrumentos do plano diretor que você falou, no ZE a gente detectou, evidentemente, que os 417 municípios não precisariam ter plano diretor, porque eles têm menos de 20 mil habitantes. Mas aqueles municípios que tinham mais de 20 mil habitantes, e aí a gente detectou isso no diagnóstico que a gente fez do ZE, em torno de mais ou menos 135, 137 planos diretores, um era a cópia do outro. Às vezes, a consultoria, o consultor até esquecia de mudar o nome do município, né? Na questão das mudanças climáticas, que é o tema do momento, para você ter ideia, e já foram feitas simulações tanto para o município de Salvador como para o litoral norte do estado da Bahia. Se a gente aumentar 0,5 metros, meio metro, nós vamos pegar grande parte das cidades e das residências e áreas urbanas que a gente tem. E a elevação do nível do mar não é mais uma discussão teórica, ela é efetiva a partir do relatório do IPCC, que inclusive fez simulações para a América Latina e tal. Então, a gente está falando de cidades resilientes, cidades inteligentes, né? E sua palestra foi nessa direção. E como você, eu também sou um militante do planejamento. O planejamento tem que voltar, mas, contudo, todavia, a situação que a gente tem hoje, por exemplo, em Camaçari, que é um município que eu vou todo final de semana, porque cada família lá no Canto do Sol, então eu vou ao Canto do Sol, a gente não permite o direito da população de acesso à praia. É um direito constitucional. E lá em Camaçari a população não consegue acessar a praia. Como não consegue acessar a praia em grande parte do litoral do país. Então, os manguezais são berçário da vida marinha. Se o oceano ele estiver doente, todos nós estaremos doentes. Sabe por quê, Pelosi? 50% do oxigênio que você respirou hoje, aqui no dia de hoje, eu, Juliana e todos nós, é produzido, sabe aonde? Lá no oceano. Então, existe uma abordagem que se chama abordagem One Health, que quer dizer uma única saúde, implica dizer da necessidade que a gente tem de manter o oceano com saúde para ter a população com saúde. Então, veja bem, tudo isso que a gente discutiu, pense o trabalho que a gente vai ter para o estado da Bahia. Por quê? Porque não temos nenhuma cidade inteligente, ao contrário, a Estrada do Coco segregou a população. Quem vai na direção sul-norte, à direita ficaram os ricos, e à esquerda, quem sobrou, ficou para lá. Então, como é que nós vamos alterar todos esses processos e está subindo aqui aos pés a elevação do nível do mar e as mudanças climáticas, que a gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Então, eu creio, Juliana, que a gente vai ter que mudar nossos paradigmas, nós vamos ter que refazer nossa estrutura mental de planejamento governamental e vamos precisar fazer da palavra participação não um jargão, mas efetivamente uma necessidade de que a população participe dela. Por quê? Porque nós segregamos a população. A população já não aguenta mais ouvir a gente falar de participação e ela não ocorrer efetivamente. E aí, concluindo, que ela já está olhando aqui para mim, do próximo, nós temos aqui o município de Salvador, o plano diretor. O plano diretor do município de Salvador ele está judicializado. Judicializado. E quem interessa eu ter um plano diretor judicializado? Então, de tudo que você apresentou, imagine, e nós dois somos da militância do planejamento,
É tanto que eu escrevi um livro, organizei um livro no governo Lula I para pensar uma política nacional de ordenamento territorial. A gente pensou o país todo, está na internet, uma lei da PNOT. Imagine, tempo esgotado, imagine o trabalho que a gente tem que fazer. Entendeu, Juliana? Então, eu gostaria que você comentasse isso, porque a realidade do estado da Bahia mostra que nós estamos num caminho totalmente diferente. E eu sou do governo Lula e Jerônimo é meu colega de profissão, porque também sou engenheiro agrônomo, além de ciências do mar. Muito obrigado, e apenas para comentar e reagir com você. Ô, Rosalvo, eu que agradeço a sua fala, concordo com tudo e, de fato, o que a gente coloca aqui, na verdade, quando a gente joga a luz nessas questões todas de como a coisa deveria ser feita, é simples, deveria ser feita assim, não está sendo feito, e a gente vem sofrendo as mazelas, né, e toda a influência negativa, né, de tudo que a gente, na verdade, não se prepara, não se organiza, não se planeja para quando aconteça. Então, o desafio do planejamento das nossas cidades, que muita gente tem no imaginário que planejar a cidade é pegar uma situação do zero e desenhar e modelar bonitinha, não. Planejar a cidade é lidar com a realidade implacável dela, é lidar realmente com situações que já estão postas e a gente ter a capacidade de apresentar soluções para que a gente não agrave ainda mais problemas que a gente já tenha visto. Infelizmente, né, o que nos deixa bastante angustiados é que a gente vê muita deficiência, na verdade, muita... Como é que eu poderia dizer, de uma forma light, né? A qualidade tem sido muito ruim dos trabalhos quando os poucos aparecem, né? É como eu falei aqui mais cedo, planejar a cidade, o território, requer um conhecimento prévio da realidade. Olha o nosso presidente aí do CREA, Joseval Carqueja, falei de você mais cedo aqui, viu? Ô, Carqueja, que bom te ver. Na verdade, o que é que acontece? Falta muito diagnóstico. Essas informações que você traz, quando a gente acompanha aí os planos diretores que estão elaborando cidades da Bahia fora, você fala, como assim está se propondo isso? Baseado em quê? Né? E essa região costeira está se planejando e se definindo o quê com relação ao comportamento que essa região, esse território, esse bairro, essa comunidade vai ter, se você não está utilizando elementos prévios necessários a entender, compreender o que está acontecendo. Isso é fato, a questão das erosões nas áreas costeiras, áreas inteiras foram urbanizadas e hoje estão perdendo espaço para maré, e aí muita gente discute soluções para conter maré. Eu acho isso ótimo. Vamos segurar a onda da maré para não avançar, ok. Existem situações paliativas, tecnologia e muita engenharia para isso, eu não tenho dúvida. Mas a gente precisa se debruçar sobre isso, porque é uma realidade, como você colocou, que está acontecendo, mas quem é que está botando o dedo na ferida? Quem que está trazendo esses assuntos à lupa, né? E aí você fala sobre o zoneamento ambiental, porque, é claro, o tempo da apresentação é muito curtinho, mas quando a gente fala sobre a questão do planejamento urbano, obviamente, toda a análise ambiental, né, de como está se comportando os recursos que ali ainda estão preservados ou que vêm sofrendo alguma influência, né, do processo de antropização, de urbanização, tudo isso também é objeto e deve ser objeto de análise técnica, de análise social, né, para que a gente possa, junto, de fato, construir soluções e não fazer o plano para dizer que tem ali um documento, uma lei cheia de artigo, de mapa bonitinho, para dizer, olha, eu tenho um plano diretor atualizado na cidade, ok, mas não dialoga com a realidade da cidade, com a realidade do território e muito menos, estou falando de realidade, não dialoga com o futuro, porque o planejamento é feito para olhar para frente, não é para o agora, né? E muitas vezes a gente sente isso, eu tenho visto muito isso, lamentavelmente, a carência de estudos técnicos, de você levar o planejamento das cidades, territorial, a sério, como uma atividade profissional, né, que deve ser feita por profissionais, com a metodologia própria e adequada a cada território. Não dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V, não dá. Pegar um trabalho, copiar e aplicar. Cada lugar é um lugar. Cada cidade a gente chega, se depara, não tem base de informação igual a outra. Tem cidade que você chega e não tem mapa, pô.
Né? Às vezes o prefeito chega, vem cá, eu quero fazer um plano diretor da minha cidade, quanto é, como é, peraí. Não é assim, não tem ali uma tabela que você consulta o preço, não é dessa forma. A gente precisa entender a realidade, né? Não dá para planejar o território sem mapa. Como é que planeja o território sem mapa? Né? Então, se não tem o mapa, precisa preparar o mapa, a partir do mapa, para a gente ter acesso à informação, a analisar todos esses dados, a fazer a avaliação crítica desses dados, né? E não só dos dados do mapa, mas de tantos outros dados, né? Sociais, econômicos, culturais. É bem complexo. Isso precisa ser enxergado com a complexidade que merece, ao mesmo tempo com a importância que deve se ter para a nossa vida, né? Para a manutenção da identidade dos espaços, da preservação dos espaços, né? Da capacidade que a gente vai ter ali de dar respostas a reverter situações ali que não são desejadas e que o prognóstico não vai ser bom se continuar do jeito que está, e a gente precisa agir de forma urgente. Então, eu concordo com a sua opinião, porque essa, lamentavelmente, é a nossa realidade, e o paradigma não é um, não, são muitos que a gente precisa quebrar e enfrentar, viu? Nós temos mais 2 perguntas. Eu gostaria que Wesley e Kathleen Reis viessem. Vamos fazer as 2 juntas e vamos resumir aí. O tempo está esgotado. Boa tarde. Meu nome é Kathleen, eu sou da SDE e, assim, eu vim perguntar se já existe um planejamento para a gente começar a ver esses problemas que foram postos de uma maneira geral, não pontuada a CEINFRA, não pontuada a CONDEA, a SEMA, o INEMA, mas, assim, de uma maneira que a gente consiga integrar todo mundo, porque eu sou muito nova no Estado, eu sou engenheira civil, formada de uma cidade lá de Tucano, estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico há apenas 1 ano e 7 meses. Então, assim, quando eu entrei, eu tinha muita vergonha de perguntar, porque eu achava que era muito óbvio e alguém ia me julgar por isso. Mas, assim, é porque não tinha muita coisa. E ainda, o setor que eu trabalho, ela absorveu algumas extinções de autarquias. A gente trabalha na parte de fomento. Então, assim, pesou-se essa questão. Foi extinto em 2018, veio a pandemia, então a reestruturação começou recentemente. E aí, quando a gente começa a permear entre as secretarias, a gente entende que é um problema geral. Então, assim, algumas já começaram a galgar, que eu sei que tem alguns contratos, até com o sistema BIM para ser implantado, mas, assim, a nossa preocupação também tem que ser de certa secretaria vai começar no sistema BIM. Quem não tiver no sistema BIM não vai conseguir conversar. E, assim, todo mundo é integrado. Isso é um problema. Então, assim, saio daqui muito feliz, aí me sentindo acolhida, e muito triste também algumas coisas, porque a gente, às vezes, também está usando algumas ferramentas que tem outras muito maravilhosas que poderiam a gente poderia estar trabalhando e produzindo muito mais, e, infelizmente, a gente não está conseguindo. Então, assim, agradeço a oportunidade e me coloco também à disposição, porque, assim, se tiver um grupo a ser discutido, a gente também quer participar. E, assim, participar da equipe técnica que está ali em campo. A gente faz invasão, muitas invasões. A gente analisa questionamentos, uma coisa que a gente nem imaginaria trabalhar, mas, assim, é o nosso dia a dia. Então, assim, a gente também quer participar de verdade. Então, assim, eu não sei se existe algum planejamento, creio que sim, mas que seja aberto para a gente colocar na mesa também a opinião de quem está ali no campo. Obrigada. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Quero te parabenizar pela excelente apresentação que você fez, né? Meu nome é Wesley, eu sou administrador de formação e a minha especialização é na área de gestão pública, mas eu não atuo na área. Muito diferente disso, eu atuo em terceiro setor, em uma igreja, uma entidade não governamental, que é quem muitas vezes acaba tendo que pegar a galinha pulando, como a gente fala por aí, né? Quando acontece uma enchente, quando entra água na casa da pessoa e a pessoa perde tudo, e a pessoa chega lá na igreja detonado, sem ter para onde ir, chorando, acabado. Então, a gente aqui muitas vezes tem que arcar com esse ônus que é gerado por diversos agentes, players, né?
Então, a minha pergunta é a seguinte: diante desse desafio, uma igreja que queira expandir, que queira aumentar o número de fiéis e de sedes, numa cidade que está em expansão, como uma certa cidade do interior, como é um fenômeno, como você colocou bem, um fenômeno que cresce ao longo da década de 80, 90, as cidades estão inchando. O que é que nós devemos prestar atenção? Quais são os alertas que você dá para a gente que se organiza nessa categoria? Que sugestões, que orientações, que fatores, que parceiros a gente pode procurar para que a gente possa fazer um trabalho equilibrado, alinhado, relevante para a sociedade. Obrigado. Pronto. Questões assim bem diferentes, bem diversas, né? Primeiro, Kathleen, lhe respondendo, veja, quando a gente fala, né, como eu apresentei, a questão da gente se debruçar para resolver questões relacionadas ao ordenamento territorial nas cidades, o componente ente municipal, ele não pode estar distante nunca de todo qualquer trabalho de planejamento, né, de discussão, de debate, de construção de metodologia. Então, talvez seja um pouco difícil, né, de você, como falou, que está chegando agora, enxergar isso, porque, de fato, o Estado está numa escala que é diferente dos municípios, que é quem lidam e que tem a obrigação constitucional ali definida, né? Por mais que o ente Estado queira fazer, ele é limitado a ter que fazer, porque ele precisa respeitar o papel do município que ali compete a ele fazer, né? E isso a gente que vive a cidade, que lida com comunidades, a gente fica muito nessa questão do papel de cada um, né? As políticas precisam ser integradas, não tenha dúvida, né? As instâncias, os modelos institucionais, né? Eles precisam trabalhar de forma integrada, articulada, mas é preciso entender que existe o papel constitucional de cada um, especialmente no que diz respeito à sua agonia, no sentido de atuar mais, porque existe o Estado, existe a União, existe o município, cada um aí na hora do jogo, de meter a mão na massa, digamos assim, tem o seu papel, que precisa estar muito claro e definido. Estou falando do ponto de vista institucional, tá? Agora, do ponto de vista da nossa atuação cidadã, da nossa atuação profissional, de querer colaborar, existem vários mecanismos, né? Então, um caminho, porque eu não posso lhe responder de forma objetiva, na verdade, o que você perguntou, se tem alguma ação de planejamento. Lhe digo com toda certeza, devem ter muitas acontecendo simultaneamente em paralelo, né? Aí é buscar o fio da meada mesmo, né? Dentro da sua área de atuação, né? Quais são as políticas que se integram, que interagem, quando eu falo políticas públicas, né? Você vai lidar com questões de uso e ocupação do solo, de invasão de terra, de questões imobiliárias, patrimoniais, e aí cada hora são nichos, né, que você tem que ir buscando para ver ali quem é a rede que está envolvida e que, se não existe uma rede, formatar essa rede para que exista, né? A SEI, a Superintendência aqui de Estudo, onde estamos, é um excelente exemplo dentro do governo do Estado de fazer isso, porque ela cuida, né, essa tutela das informações, produz informações, mas tem a tutela também das informações, né, garante os dados oficiais, os dados que valem, né? E imagina, você conversar com qualquer um deles aqui, você vai ver como é que é esse trabalho, né? É um trabalho de integração, de articulação enorme, porque para você produzir informação, buscar informação, construir os mapas, construir acervo, tem tudo isso. Então, dentro de cada área, mas é basicamente isso. Tem que ter essa atenção apenas aos espaços de cada um, né? E aí, Wesley, nessa questão das igrejas, é muito interessante até enxergar, e você ter trazido isso, porque é uma coisa muito interessante o fenômeno da ocupação, né, por espaços, né, religiosos. Hoje, nas cidades, tem crescido muito, assim como farmácias, né? Quando a gente olha assim, como as cidades têm tido muitas unidades de farmácia acontecendo, né? Principalmente nos bairros predominantemente residenciais, se a gente for olhar, né? Então, um caminho, uma orientação que eu lhe dou é sempre conversar
com o poder público local, com o poder executivo, né? Vai instalar uma igreja num bairro, numa comunidade, é ir na prefeitura, é conversar com a secretaria de planejamento ou de desenvolvimento, que geralmente existe ali, de infraestrutura, né? Conhecer um pouco também do departamento social, para você poder ter acesso a dados e informações, onde é que está a população mais vulnerável, né? Onde é que estão os investimentos previstos, né, por aquele município, dentro do planejamento deles. Tem rua a asfaltar no bairro tal, tem tal equipamento a colocar no bairro tal. Então, ter essa aproximação, isso eu não estou falando só para o caso dele, não, tá, gente? Qualquer empresário, qualquer pessoa que queira empreender, seja um empreendimento imobiliário, seja uma igreja, seja uma farmácia, um estabelecimento comercial, né? É buscar o poder público local, as informações, as orientações aí para poder fazer tudo direitinho, e não só do ponto de vista formal, legal, né? Mas do ponto de vista da sustentabilidade do seu negócio, né? Daquela coisa dar certa, né? Se buscar cercar de informações. Tá bom? Espero ter respondido aí, atendido a contento aí, trazido informações para vocês. Um bom retorno aí para todos.